por ele mesmo, pela traição que ele fez pelo seu gado, e isso causou um racha. Muitos bolsonaristas estão começando a processar o que aconteceu ontem. Alguns podem até voltar ao lado bolsonarista, principalmente porque os influenciadores bolsonaristas pagos com dinheiro público estão já numa campanha muito grande de desinformação para que o gado volte ao rebanho. Porém, ó, não vai funcionar muito bem. Então a mídia já começou a se voltar a atacar o Lula. Hoje saiu matéria na Veja com fake news atacando o Lula. A Veja. Sempre a Veja, voltou ao que era antes. Mas também saiu matéria mostrando, saiu aí no UOL, matéria mostrando que o processo do Lula na ONU avançou. Já chegou a fase de julgamento o processo do Lula contra o governo brasileiro, porque o Lula foi preso injustamente e perseguido pelo juiz Sérgio Moro. Esse é aquele mesmo processo em que a ONU, em 2018, mandou o governo brasileiro, aí foi em caráter liminar, deixar que o Lula participasse da eleição. E aí a gente tem que se lembrar que a ministra Rosa Weber, o ministro Fachin, o ministro Barroso, junto com os outros 4 patetas do TSE, que hoje estão contra o Bolsonaro, na época o alvo deles era o Lula. E aí eles rasgaram acordos internacionais que o Brasil tem com a ONU para não permitir que o Lula fosse candidato. Assim abriram caminho para a eleição do Bolsonaro. Só que agora avançou na ONU. Então o Sérgio Moro vai ter muitos problemas nos próximos meses e o governo Bolsonaro também, porque o Bolsonaro é a pessoa que foi eleita com a prisão ilegal do Lula. Vai ficar ruim para eles. Eu vou explicar tudo isso porque, grande mídia volta ao Lula, se volta contra o Lula novamente. O Bolsonaro vai ter que virar todas as suas armas contra o Lula para ver se antagonizando com o Lula ele consegue recuperar parte do legado. Então 2022 já começou, foi adiantado o pleito de 2022 graças a isso do Bolsonaro. E a gente tem que lembrar o seguinte, em 2022 talvez nem tenha o Bolsonaro, porque o pessoal da terceira via em algum momento eles vão perceber que atacar o Lula não adianta. Eles vão ter que tirar o Bolsonaro e isso eu falo aqui, já venho falando há meses, esse é o plano deles. Mas antes, um segundinho, se você é fora Bolsonaro, você é? Eu sou. Se você também é, inscreva-se no canal. O Lula volta ao jogo porque ele é o líder de todas as pesquisas. Várias pesquisas, pelo menos metade dos institutos, mostram vitória do Lula no primeiro turno. E uma coisa muito importante, os institutos que fazem pesquisa presencialmente, pessoalmente, mostram vitória do Lula no primeiro turno. Os únicos institutos que mostram que o Lula ainda não ganha no primeiro turno, veja bem, ainda não ganha no primeiro turno, são aqueles que fazem pesquisa por telefone. Então é uma pesquisa que tem uma amostragem diferente. Então está em vias de chegar à vitória em primeiro turno o Lula. Então, o Bolsonaro começou a atacar a democracia e tudo mais, aconteceu o que aconteceu ontem, o Bolsonaro traiu seus aliados, o Bolsonaro agora está no processo desesperado de fazer com que o gado volte ao rebanho, e a mídia falou, peraí, agora o nosso adversário é o Lula, é apenas o Lula, o Bolsonaro já é praticamente carta fora do baralho, vamos mirar para o Lula. Hoje a Veja estampa em sua capa, isso repercutiu no Globo, no Antagonista, Cruzoé, enfim, toda a direita. Aquela mesma direita que está convocando atos para o dia 12. Aquela, não sou nem Lula nem Bolsonaro, mas no segundo turno eu cravo 17. Essa direita aí, pois bem, eles estão agora repercutindo hoje a notícia de que a Receita Federal está cobrando R$1.250.000 de Lula, que não pagou impostos. R$1.250.000. Você fala, nossa, o Lula... Não, tanto imposto assim que o Lula não pagou, que coisa estranha. Aí você vai ler a matéria. Matéria de um jornalista, um lixo chamado Hugo, da Veja. É o mesmo jornalista que em 2016 ele tinha inventou da cabeça dele. O cara é esse tipo de pessoa mesmo, ele inventou que o Lula ia fugir para a Itália. Só para você ter ideia, o Lula não fugiu. Para você ter ideia do nível de sujeira. Aí ele teve acesso a documentos da Receita, ou seja, o amiguinho dele da Receita vazou, deu para ele documentos, que mostram que a Receita Federal está indo para cima do Lula para cobrar impostos. Impostos referentes a quê? Aí, vai lá. Impostos referentes à reforma do triplex e do sítio de Atibaia. Segundo a Receita Federal, o Lula recebeu dinheiro ilegal para fazer aquela reforma. Na verdade, não foi ele que fez a reforma, foi a OAS que fez a reforma, mas como a OAS fez a reforma pro Lula, porque o sítio e o apartamento eram do Lula, quem tem que pagar os impostos sobre esses rendimentos da reforma é o Lula, então estão cobrando R$1.250.000 por ele. Agora vem a parte que a Veja escreve de uma maneira, olha, pensa num cara que é um lixo humano, é o jornalista da Veja. Por quê? Porque ele escreve de uma maneira que parece que o Lula foi condenado nesses casos e o Lula é culpado. Aí, quem lê dá a entender isso, só que os processos já foram anulados. Aí o repórter da Veja ainda escreve, não, porque como explica a Receita Federal, se um criminoso ele rouba alguma coisa, mas ele é perdoado pela justiça,
ele ainda tem que pagar imposto sobre o fruto do roubo. Olha o nível de sujeira da Veja. Aí quando a gente fala de regulamentação da mídia, que a esquerda deveria mudar de nome e chamar de democratização da mídia, que é exatamente parar de concentrar toda a mídia, todas as concessões em 5 famílias que tem essas oligarquias, que eles têm todo o controle da grande mídia, e começar a democratizar para que haja mais vozes na mídia. Quando a gente fala disso, eles reclamam, ah não, é censura, mas olha o nível de fake news. Nem contra o Bolsonaro eles inventam fake news assim. Jamais, porque eles votaram todos Bolsonaro, né? Pois bem, obviamente isso não vai dar em nada pro Lula, porque ele já ganhou os processos no STF, já são processos que estão anulados. Não tem como a Receita Federal falar, olha, você tem que pagar o imposto do fruto do seu roubo, você não teve roubo. É só para que você tenha ideia. Enquanto isso, o processo do Lula na ONU avança. A ONU acatou a denúncia do Lula contra o Estado brasileiro, contra o Brasil, e contra principalmente Sérgio Moro. A gente tem que lembrar, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, eles eram funcionários públicos do Ministério Público Federal e o Sérgio Moro, juiz de uma vara federal. Então o processo é contra o Estado brasileiro, mas visando a pessoa de Moro, Dallagnol e desses aí. A denúncia foi acatada, quer dizer, o fato da denúncia ser acatada diz muita coisa. Por quê? Se você faz uma denúncia e a denúncia não procede, simplesmente a ONU fala, olha, sua denúncia não é acatada, a gente não vai nem julgar, nem nada. A denúncia foi acatada, foi investigado e agora vai para a parte de julgamento. Quer dizer, já está muito avançado na ONU para que Sérgio Moro e Dallagnol sejam julgados. E vai ter um problemão porque o Brasil é signatário de acordos com a ONU e vai ser obrigado a cumprir a pena as quais eles forem condenados. Então vai ficar bem ruim para Moro, Dallagnol e também para o governo Bolsonaro. Por que para o governo Bolsonaro? Porque desde que o Bolsonaro assumiu, a maneira como o governo Bolsonaro age nesse processo na ONU é uma maneira de proteger o Sérgio Moro. O governo Bolsonaro atrasou esse processo em mais ou menos 1 ano e meio, sempre enviando documentos incompletos quando eram pedidos pela ONU ou contestando documentos que o Lula mandava. Por quê? Porque como o comitê da ONU se reúne só 4 vezes por ano, a cada 3 meses, eles perderam uma reunião por conta de alguma coisa que o governo Bolsonaro fez para atrasar, então o processo se atrasa em mais 3 meses. Ah, perdeu outro, então mais 3 meses de atraso. Então eles conseguiram atrasar o processo em mais de 1 ano e meio. Só para que você tenha ideia de como o Bolsonaro e Sérgio Moro são um só, tanto é que o Bolsonaro só tá lá porque o Moro prendeu o Lula sem provas. As últimas coisas que a defesa do Lula fez, né? Na verdade não é nem defesa, é o ataque do Lula, que os advogados do Lula protocolaram nesse processo, são de que o Sérgio Moro virou ministro do Bolsonaro e de que, obviamente, fica claríssimo que ele prendeu o Lula para eleger o Bolsonaro, e aí ele, Sérgio Moro, ganhou com isso, teve um ganho pessoal com isso, ele virou ministro da Justiça. E aí o governo Bolsonaro falou que essas acusações são infundadas. Como é que são infundadas? O cara realmente condenou o Lula. E vamos lembrar desse processo uma coisa, toda vez, se você tiver algum parente que morreu de Covid, lembre-se sempre, se você se revoltar com os roubos que estão acontecendo no Brasil, com tudo que está fazendo o governo Bolsonaro, lembre-se sempre. O Lula, quando ele foi preso em abril de 2018, em mais ou menos dia 2 ou 3 de abril, ele foi preso dia 7, saiu uma pesquisa. Depois, no dia 13 e 14 de abril, com o Lula já preso, saiu outro. O Lula subiu 16 pontos quando ele foi preso. Sabia disso? Subiu 16 pontos nas pesquisas, preso. O Lula ia ganhar a eleição da cadeia. E a ONU deu para o Lula uma liminar dizendo que o TSE, a Justiça Brasileira, a ONU não fala TSE, é qualquer um, mas fala, a Justiça Brasileira tinha que garantir o direito do Lula de participar da eleição, de participar dos debates e da entrevista como outros candidatos, mesmo se fosse da cadeia. E o Lula ganharia a eleição da cadeia, e quanto a isso não há dúvida nenhuma, porque ele ganhava no primeiro turno em absolutamente todas as pesquisas. Ok? Isso não há discussão. Só tem uma coisa. A Rosa Weber, do TSE, junto com o Fachin, com o Barroso e com os outros 4, eles votaram que iam rasgar os acordos com a ONU, que aqueles acordos não valiam para esse tipo de caso, e votaram que o Lula não poderia participar da eleição. Mais do que isso, a Rosa Weber assinou a primeira censura prévia no Brasil desde a ditadura, que é que o Lula não poderia dar entrevista nenhuma, o Lula tinha que ficar
completamente fora do pleito eleitoral. O Haddad não podia nem imprimir santinho que tivesse a foto dele ao lado do Lula, quer dizer, não podia nem colocar o nome do Lula no santinho em lugar nenhum, quer dizer, vamos fingir que o Lula não existe, porque essa era a única maneira do Bolsonaro ganhar a eleição. Esses aí que estão sendo atacados pelo Bolsonaro, eles ajudaram o Bolsonaro a se eleger. Por isso, quando eu vejo o Bolsonaro ontem, xingou de novo o Barroso na live. O Bolsonaro recua, mas continua xingando. Quando eu vejo o Bolsonaro xingar o Barroso, quando eu vejo esses ministros com medo real de ir pras ruas, eu dou risada da cara deles. Eles merecem isso e muito mais, que eles plantaram esse ódio. Eles estão colhendo apenas o que eles plantaram e não tenha dúvidas de que o Lula assumindo em 2023, eles vão se voltar contra o PT da mesma maneira. E não tenha dúvidas de que esses fascistinhas que pregaram 17 na urna em 2018 e agora dia 12 estão querendo se manifestar contra o Bolsonaro, em 2023, se eles precisarem e se manifestar ao lado do Bolsonaro, ao lado dos bolsonaristas contra o PT, eles vão. E se em 2022 eles precisarem votar 17 de novo, ou o número que seja o Bolsonaro, no segundo turno para tirar o Lula, eles votam. Para Bolsonaro, meu país vai crescer. Para Bolsonaro, acabou pra você. Para Bolsonaro, meu país vai crescer. Para Bolsonaro, acabou pra você. Assista os vídeos do canal Cuidão Brasil no YouTube. Para Bolsonaro, meu país vai crescer. Para Bolsonaro, acabou pra você. Para Bolsonaro, meu país vai crescer. Para Bolsonaro, acabou pra você. Diz que acabou com a corrupção, enquanto o seu filho compra uma enorme mansão. Tá aqui um trecho lá em Olinda, Pernambuco. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário, deixe sempre o Pix, deixe o PicPay, deixe também as minhas outras redes sociais. Para o que você está fazendo agora, ó. Se você estiver no celular ou no computador principalmente, vai no primeiro comentário, vai lá e siga-me nas outras redes todas pra gente continuar fazendo oposição. Hoje chegamos a 200 mil seguidores no TikTok. Ó, que coisa. Falou!